Há alguns domingos, nós fizemos uma série sobre as doutrinas, aquilo que nós entendemos sobre o que seja aquilo que nós cremos, o conjunto de crenças, conjunto das coisas que nós cremos, e um assunto que eu sempre tenho tocado, é que o apóstolo Paulo ele fala para nós que nós precisamos ter uma sã doutrina, uma doutrina sadia, uma espiritualidade que seja sadia. Aliás, é isso que nós buscamos como igreja, ter uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade que não deixe que nós fiquemos doentes, que não fique aquela bomba que vai explodir por dentro, mas algo que seja sadio para todos nós ser uma igreja sadia. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje, sobre ter essa espiritualidade sadia. Só que eu queria falar um pouco ao contrário. Nós falamos 13 mensagens, eu e o pastor Haroldo trouxemos 13 mensagens sobre espiritualidade sadia. E hoje eu quero falar sobre o oposto disso. O tema que eu quero tratar hoje é espiritualidade doentia. Porque, assim como quando estamos doentes, o nosso corpo começa a dar alguns sinais, talvez febre, talvez uma tontura, talvez uma dor de cabeça, talvez alguma outra dor, são sinais de que alguma coisa dentro de nós não está bem. Da mesma maneira, podemos ter uma espiritualidade doentia. E assim como o corpo dá sinais de que o corpo não está sadio, também o nosso espírito externa alguns sinais, nós externalizamos alguns sinais que talvez o nosso espírito não esteja sadio. Por isso nós queremos hoje refletir sobre um exemplo na palavra de Deus de alguém que eu considero que não tinha uma espiritualidade sadia, que é o rei Saul. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 30. 1 Samuel capítulo 15, do versículo 13 até o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. O Senhor continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como um rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel.
Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel, e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar, porque o Senhor está entre nós, Senhor, e sabemos, Senhor Deus, que aonde o Senhor está, aí há liberdade, aí há cura. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor. Cura, Pai, tudo aquilo que tem impedido, Senhor Deus, de nós termos uma espiritualidade sadia, de nós termos, Senhor Deus, um relacionamento contigo sadio, um relacionamento que agrade ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações nessa manhã. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Espiritualidade doentia. Isso é uma possibilidade. E me chama muito a atenção quando, sempre, todas as vezes que eu leio sobre a vida de Saul, porque quando nós olhamos a vida de Saul, Saul era um homem extraordinário. A palavra de Deus diz que, lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, que ele era o homem mais bonito de Israel. E eu tenho certeza que você se identificou com Saul nesse momento, porque você é a pessoa mais bonita da igreja, amém? Eu não ouvi muitos améns aí, acho que o pessoal se considera meio feio hoje, está com a baixa autoestima talvez, né? Saul, ele era o homem mais bonito de Israel. Diz a palavra de Deus que não tinha pessoa em Israel tão bonita quanto ele. Diz que ele se sobressaía dos ombros para cima, ele era um homem alto, bonito. Já pensou, mulheres? Ô Senhor, né? Manda um Saul para a nossa igreja. Um homem maravilhoso, um homem mais bonito de Israel, um homem usado por Deus, um homem que ia na igreja, um homem que prestava culto a Deus, trazia ofertas gordas para Deus, sacrifícios, um homem que profetizava. Já pensou? Além de um varão, é um vaso também, um vasão, né? Mas era um homem que ele não tinha algumas coisas por dentro da beleza dele que não estavam bem resolvidas. É o tipo de figura de alguém que por fora é lindo, mas por dentro tem muitas coisas ainda para ser resolvidas. E meus irmãos, quando eu comecei a ler, como eu me identifiquei com Saul, não pela beleza talvez, mas por entender que quantas vezes nós queremos mostrar para os outros que espiritualmente nós somos a pessoa mais bonita da igreja. Que eu sou a pessoa mais espiritual da igreja, que espiritualmente as pessoas olham para mim e falam: que beleza, que maravilha, não existe pessoa tão santa, tão bonita, tão bela espiritualmente quanto essa pessoa, como nós queremos isso para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, tantas coisas dentro da nossa vida, mal resolvidas, que ainda precisam ser tratadas. Esse era Saul. Veja, meus irmãos, que quando nós falamos sobre espiritualidade doentia, existem sinais que às vezes aparecem. Eu falei isso na introdução, de que existem coisas que às vezes o nosso corpo começa a dar sinais. Eu queria ver com os irmãos o que aconteceu. Nós lemos nesse texto um exemplo da vida de Saul. Esse capítulo 15 ele vai falar sobre isso, que Deus, através de Samuel, deu uma ordem muito clara, nos versículos 2 e no versículo 3, ele falou: olha, Saul, vá e destrua os amalequitas. Os amalequitas, eles foram uma nação perniciosa contra Israel, eram inimigos de Israel. Já há muito tempo, Deus, ele, por mais de 400 anos, permitiu com que esse povo se arrependesse, ele não se arrependeu.
E aí Deus ele fala, olha, vai lá, destrói tudo. Versículo 2, Deus ele fala, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Acaba, passa o trator em cima. Deus, e aí tem muitas pessoas que perguntam, puxa, que Deus mau, né? Que Deus assassino. Deus que fala não matarás, fala mata todo mundo. Veja, meus irmãos, quando vocês entenderem o que aquele povo fazia, aí você vai concordar com Deus. Talvez nós falamos isso porque não conhecíamos bem os amalequitas. Mas veja que Deus ele permitiu por muitos anos, o povo de Israel saiu do Egito, quase 600 ou 700 anos de quando isso vem acontecer. Ou seja, Deus ele permitiu com que aquele povo se arrependesse por mais de 500 anos, mais do que a idade do Brasil inteiro, né? Desde descoberto. Imagine um povo que é mau e não para de ser mau. E Deus ele resolve, fala, chega, vai destruir, destrói tudo. E não foi isso que Saul fez. Saul ele manteve o rei deles vivo e pegou tudo que era boi, tudo que era de melhor do rebanho, trouxe para sacrificar ao Senhor. Veja que essa é a história de Saul. E nessa história, meus irmãos, me chama a atenção três coisas, três sinais de que a espiritualidade de Saul era uma espiritualidade doentia. E eu quero refletir com os irmãos nessa manhã sobre esses três sinais. E verifica se talvez esse sinal também não bate aí talvez com algum sinal que talvez algum de nós estejamos tendo também. Nós precisamos estar claros para saber se não temos. O primeiro lá no versículo 22, vamos ler de novo o versículo 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. A primeira característica de alguém que não tem uma espiritualidade sadia é não consigo ouvir a Deus. Não consigo ouvir a Deus. Não quer dizer que eu não ouço a palavra de Deus, não quer dizer que eu não leio a palavra de Deus, não quer dizer que eu não conheço a palavra de Deus. É simplesmente eu não consigo entender e praticar a palavra de Deus. Saul era um homem que ouvia a palavra de Deus, ele lia a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele tinha uma extrema dificuldade em conseguir ouvir a palavra de Deus, em conseguir entender a palavra de Deus. E como isso às vezes é uma realidade com as nossas vidas. Nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, estamos sempre ouvindo, mas temos dificuldade em praticar a palavra, em obedecer a palavra, em ouvir, entender aquilo que Deus está falando conosco. Esse é o primeiro sinal, eu tenho dificuldades em ouvir Deus. Veja que Saul ele não estava ouvindo a Deus. Parece que ele estava preocupado na cabeça dele com outras coisas. A preocupação, o foco dele era outras coisas. Afinal, ele era o rei, ele tinha trabalho para fazer. Ele não estava lá tranquilo, de boas, como o pessoal que ficava lá, conversando, botava as cadeiras para fora de casa, conversando. Não, ele tinha um trabalho para fazer, ele era rei, ele tinha muitas coisas, e o rei tinha muito trabalho. Não sei quantos já viram a agenda de governantes, de presidentes, é uma agenda extremamente cheia. Eu imagino que Saul era a mesma coisa. E meus irmãos, nós precisamos aprender a parar para ouvir a Deus. Nós precisamos aprender a parar um pouco para ouvir o Senhor. E veja, meus irmãos, que ouvir a Deus não tem nada a ver com conhecimento teológico. Às vezes eu falo, não, eu não pratico a palavra de Deus porque eu não conheço muito bem como o pastor conhece, como aquele irmão, aquele professor conhece. Isso não tem nada a ver. Veja que Saul, quando ele vai no versículo 6, olha que interessante o versículo 6, que a palavra de Deus diz que enquanto ele estava indo lutar contra os amalequitas, ele encontrou um povo que eram os queneus. E olha o que ele diz. Então disse aos queneus, vão embora, afastam-se
Afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Veja que Saul sabia, não, eu conheço esse povo, eu conheço a história. Eu fui na escola bíblica dominical, me ensinaram que os queneus eram um povo bom, os amalequitas eram maus, né? A professora da escola. Saul conhecia muito bem. Saul conhecia a Bíblia, Saul conhecia a história de Israel. Veja, meus irmãos, que ouvir a Deus não tem nada a ver com conhecimento teológico, não tem nada a ver com o quanto de Bíblia eu já li, quantas vezes eu já li a Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Porque não importa se Deus, Ele está falando, se eu não estou conseguindo ouvir. Por isso que Jesus, para 7 igrejas no Apocalipse, Ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Não é simplesmente ouvir, isso que ouvir a gente ouve, mas entender, assimilar, obedecer. Isso é parte de uma espiritualidade sadia. Será que nós temos ouvido a Deus? Veja que existem pessoas, meus irmãos, que a vida é assim. Se Deus falar, falou. Se Deus não falar, amém, eu vou continuar vivendo a minha vida. Afinal, eu sou rei. Afinal, eu sou vendedor. Afinal, eu sou engenheiro. Afinal, eu tenho a minha profissão. Eu sou médico. Eu não posso parar. E, meus irmãos, como é importante nós pararmos. Nós pararmos para ouvir a Deus. Eu gosto muito do trecho de Jesus Cristo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, eu acho que depois do Getsemane, talvez seja o dia mais triste da vida de Jesus. Lá em Mateus capítulo 14, o texto começa dizendo que alguns discípulos de Jesus foram até ele e falaram, olha, o seu primo João Batista morreu. João Batista, que foi o precursor de Jesus, que era o primo dele, eu imagino, quantos brincaram com o primo na infância? O primo é mais que o irmão, né? Primo de infância é mais legal que irmão, porque irmão você briga, é aquela coisa, mas primo é uma coisa legal. E imagina, aquele dia, Jesus, ele ouviu a história, olha, e da mesma idade, 6 meses de diferença um do outro, devia ser carne e unha, eu imagino, né? Viviam mesma região, juntos, toda festa tinha que ir para Jerusalém, se viam, brincavam, cresceram juntos. E aos pouco mais de 30 anos de idade, ele é decapitado. E aí imagina o Jesus, né? Bom, deixa eu viver o meu luto, e aí o que aconteceu? Chegou aquela multidão e queria ouvir Jesus. E aí Jesus, tá bom, eu vou pregar. E aí Jesus pregou, naquele mesmo dia ele fez aquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, foi nesse mesmo dia. E diz a palavra de Deus que a multidão estava lá ainda querendo ouvir Jesus. Sabe o que Jesus fez? No versículo 23 de Mateus 14, ele despediu a multidão e falou, olha, tchau para vocês. Eu vou para o monte, eu vou orar. Eu preciso falar com Deus. Deixa o povo falando sozinho lá. Imagina a multidão querendo Jesus, querendo ouvir mais. Fala mais, Jesus, cura mais, Jesus. Jesus falou, quer saber, gente? Coloca lá, por favor, Mateus 14, 23. Mateus capítulo 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus, ele precisava ouvir a Deus. Meus irmãos, nos momentos de tristeza, nos momentos onde eu não sei o que fazer, sabe o que a gente tem que fazer? Nada. Se fechar. Estar em solitude com Deus. Como é importante isso, meus irmãos, a prática da solitude, de estar sozinho com Deus. De tentar ouvir a Deus, de tentar entender aquilo que Deus falou. Sabe por quê? Porque senão a gente ouve e continua, mas a gente não para. Por isso que a palavra de Davi, o salmista, e o contraste que ele tem com Salomão, porque ele fala que na lei do Senhor ele meditava dia e noite, ou seja, ele parava para meditar e conseguir entender o que Deus estava querendo dizer para ele. Conseguir ouvir, conseguir assimilar. Veja, meus irmãos, que não é errado deixar a multidão esperando quando nós não estamos bem. A multidão estava lá esperando Jesus, fez o milagre dos 5 pães e 2 peixes, Jesus faz mais um. Jesus falou, olha, dá licença, eu preciso estar sozinho agora. Meus irmãos, como é importante nós aprendermos a deixar as pessoas falando sozinhas.
para a gente sair e falar com Deus. Porque nós queremos, né? Veja que Saul, ele não era esse tipo de pessoa. Ele queria ser o centro da atenção. Por quê? Porque era o cara mais bonito de Israel, né? O complexo do bonito. Né? Eu sou bonito, eu quero ter as pessoas ao meu redor, né? Tem algumas pessoas que têm esse complexo, amém, irmãos? Alguns não sabem o que é isso, né? Saul, ele queria ter, ele não queria ficar sozinho, ele queria companhia. Saul, ele era esse tipo de pessoa, ele não queria ficar sozinho. Eu não estou bem. Percebe a diferença de Saul e de Jesus? Quando Saul não estava bem, o que ele fazia? Manda alguém vir tocar para mim. Não quero ficar sozinho. Já Jesus, quando não estava bem, o que ele fazia? Eu quero estar sós com Deus. Fica aí, multidão. Meus irmãos, nós precisamos aprender com o nosso Senhor. Aprender a ouvir a Deus é aprender a estar sozinho com Deus. Meus irmãos, não existe melhor companhia do nosso lado do que pessoas que passam tempo sozinhas com Deus. Sabe qual é o melhor amigo que você pode ter? Um amigo que passa tempo sozinho com Deus. Essas pessoas, irmãos, elas têm algo de especial. Elas têm algo de diferente. Porque quando nós estamos sozinhos, nós conseguimos ouvir a Deus. Será que temos estado sozinhos tempo suficiente para conseguir ouvir a voz do Senhor? Esse é o primeiro sinal de que a espiritualidade de alguém não está bem. Que a pessoa não consegue ouvir o Senhor. Ela entende, ela sabe de teologia, ela conhece a Bíblia, mas ela não consegue internalizar isso dentro da sua vida. Segunda característica, versículo 15, olha o que diz o versículo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 15. Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Deus, ele tinha dado uma ordem clara: vai e destrói tudo. Mas sabe o que acontece? O povo olhou e falou: olha, cada boi gordão. Já pensou a picanha que não daria esse boi? Já pensou o churrasco que não daria um boi desse? Porque, meus irmãos, era isso que acontecia quando se sacrificava ao Senhor. Sim, o sacrifício ele era para o Senhor, se tirava da gordura de algumas partes do boi, se queimava o sacrifício, mas sobrava um monte de carne. Parte dessa carne era dada aos sacerdotes e parte ficava para quem? Para o povo. Quando tinha isso, acontecia muito. Por quê? Porque quando o povo fazia o sacrifício, sobrava carne para o sacerdote, carne para o povo, e carne assada, meu irmão, quem que não gosta? Por isso que é interessante, né? Como o crente gosta de um churrasco. Posso ouvir um amém? Amém. Agora eu ouvi um amém, né? Bonito ou feio, amém, né? Não importa, todo mundo gosta. E veja aquele povo, meus irmãos, olhava aqueles bois, aqueles carneiros gordos, né? E aí, veja que Saul achava um desperdício fazer do jeito que Deus falou. Ele preferia fazer do jeito dele. Mas essa é a segunda característica de alguém que tem uma espiritualidade sadia. Eu estou fazendo coisas que Deus não me pediu para fazer. Na minha vida, nas minhas práticas espirituais, eu estou fazendo coisas que Deus nem me pediu para fazer, eu estou fazendo. Eu acho que eu tenho que fazer, eu acho que tem que ser feito desse jeito, que é o ativismo espiritual. É a pessoa ativista espiritual. Eu acho que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Coisas que Deus nem pediu para eu fazer, eu estou fazendo. Eu vejo um negócio ali, vou fazer. Está faltando o ministério da igreja, eu vou fazer. Não tem ninguém que faça, eu vou fazer. Deus nem pediu para eu fazer, eu estou fazendo. Veja, meus irmãos, que essas coisas só levam ao cansaço e à frustração. Quantos de nós estamos cansados na nossa vida espiritual porque estamos fazendo coisas que Deus nem pediu para nós fazermos? Nem é o meu dom, nem fui chamado para aquilo, e eu estou fazendo. E a consequência disso, sabe o que é? É que começo a não dar frutos. Eu planto, eu rego, eu faço, eu tento carregar nas costas, normalmente sozinho, porque ninguém me ajuda.
E o negócio não frutifica, o negócio fica emperrado, o negócio não vai para frente, a gente não sabe por quê. Porque simplesmente Deus ele nem está me chamando para aquilo. Mas eu acho que isso é uma coisa legal na igreja. Poxa, esses bois, esses carneiros gordos, dariam um belo churrasco. Vamos fazer então. Vamos trazer isso. Em vez de sacrificar, vamos fazer desse jeito. Ou seja, eu deixo de... Veja que a primeira coisa leva a segunda. Quando eu paro de ouvir o Senhor, eu começo a fazer as coisas do meu jeito. Quando eu paro de tentar entender de Deus o que Deus ele quer como meu propósito, como meu ministério, qualquer coisa serve. Percebe que a primeira coisa é a mais importante, ouvir o Senhor. Quando eu passo a não ouvir o Senhor, eu faço o que eu acho que é certo. Eu começo a fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu chego na igreja, chego no meu pequeno grupo, chego no meu grupo, na minha família, no meu trabalho, eu acho que eu vou fazer, começo a fazer coisa, tenho a necessidade de fazer. Saul ele tinha essa necessidade. Meus irmãos, essas coisas só vão nos levar a alcançar a sua frustração. Quantos de nós, mesmo na igreja, temos a ânsia de fazer o melhor para Deus com o coração? Veja que Saul ele não era uma má pessoa. Ele tinha um coração, ele queria agradar as pessoas, ele queria agradar a Deus. Mas quantas vezes nós, nessa ânsia de fazer o melhor para Deus, fazemos coisas que Deus nem pediu para nós fazermos? Não é isso que Deus... Meus irmãos, como nós precisamos, como igreja, aprender a ouvir o Senhor, entender o que Deus ele deseja que nós façamos, entender no nosso ministério para onde Deus ele quer nos levar, quais são as atividades que nós devemos fazer, se eu vou fazer um evangelismo na praça, ou se vamos montar um coral aqui, ou se vamos... Percebe que às vezes a gente tem tantas ideias de tantas coisas que podem ser feitas, mas se nós não pararmos para entender qual é a vontade de Deus para essa igreja, nós corremos o risco de fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. E veja como isso é uma irracionalidade, né? Porque nós gastamos tanto tempo naquilo que Deus não pediu para a gente fazer, ao invés de parar para ouvir aquilo que Deus ele tem para nós e procurar entender o que Deus ele tem para nós. E essa era a realidade de Saul, porque no fundo, Saul ele estava fazendo aquilo não para Deus, mas para ele mesmo, para o seu próprio ego, para a sua própria imagem, para o seu próprio coração, para que ele fosse visto como um rei poderoso. Por quê? Porque ele daria uma grande churrascada para o povo, né? Porque era característica do rei Por que o povo gostava de um rei que fosse para as guerras? Porque o povo ia para a guerra, era o jeito do povo ganhar um 13º ali, irmão. Porque no trabalho lá não saía nada, né? Plantava, colhia, imagina você, né? Ganhar um bônus de repente. Como que era? Era o povo, todo mundo para a guerra, vamos lá para a guerra. Quando guerreava e vencia o povo, trazia despojo, trazia dinheiro, trazia gado, o povo enriquecia. Agora imagina o que Deus está falando. Olha gente, a gente vai lá, vamos matar todo mundo, matar tudo e não vamos pegar nada. Saul, você está louco, Saul? Quer dizer que você está falando para a gente trabalhar, guerrear, 200 mil homens, 200 mil famílias que vão trabalhar para você e vai dar de graça, não vai fazer nada? Mas Saul ele fazia isso para ele mesmo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que nós devemos estar atentos à voz do Senhor para entender o que Deus ele quer na nossa vida. Qual é o propósito que Ele tem na minha vida, no meu ministério. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, o pastor está falando, o pastor vem aqui, faz o apelo para dar aula para as crianças, para trabalhar na recepção, na multimídia, tem um monte de trabalho para fazer. Vou fazer, calma, ouça Deus. O que Deus tem chamado você para fazer? Pare um pouco, ouça a Deus. Agora, se Deus falar, ouça a Deus. Ouça a Deus. Ouça não quer dizer só ouvir, mas obedeça. Talvez Deus já esteja te chamando para um ministério, talvez Deus já esteja te chamando a sua vida para um trabalho, para servir na igreja. E é preciso ouvir, é preciso obedecer. Porque às vezes nós achamos que não, eu não vou fazer nada para... Não, se Deus me chamou e eu não estou fazendo nada também, talvez seja um sinal de que a minha espiritualidade não esteja sadia. A segunda coisa, talvez Deus esteja me chamando e eu estou fazendo outras coisas que Deus me pediu para fazer. E tudo isso na vida de Saul
Nós entendemos um pouco do porquê que ele fazia isso quando a história se conclui no versículo 30. Veja o que diz o versículo 30. Depois que Samuel confronta Saul, depois que Samuel tem a coragem de chegar para o rei e confrontá-lo, porque o rei tinha poder para matar ele, né? Então Samuel foi muito corajoso mesmo. Mas veja que Samuel confronta o pecado de Saul, e no versículo 30 Saul diz a Samuel: pequei. Veja que ele reconhece. Saul, ele era uma boa pessoa, ele tentava ser uma boa pessoa. Ele sabia que ele precisava pedir perdão. Ele não era um homem mau que a gente olhava assim, né? Mas olha o que acontece. Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Eu pequei, mas me honre. Não deixa eu ficar mal na fita, né? Eu pequei, eu sei que eu estou errado, mas eu não quero... Né? Quantas vezes a gente vem para a igreja assim, né? Puxa, eu fiz essa semana, eu fiz uma besteira, pisei na bola com Deus. Mas eu não quero sair hoje daqui com o povo olhando, me achando que eu tenho aquela cara de pecador. Hã? Quantas vezes a gente vem, o pastor faz o apelo, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou lá na frente, não. O povo vai me achar que eu sou pecador? Né? O que vão pensar de mim? Vão começar a olhar aí, olha lá o pastor Rodrigo. O que será que ele fez, hein? O que será que ele falou para a irmã Carmen? O que será que ele fez um trabalho? Aí o povo começa já, né? Gente, é só na nossa cabeça que a gente está pensando isso. Porque quem está olhando não está vendo nada. O povo está de olho fechado. Hã? Quantas vezes nós precisamos nos humilhar diante de Deus? E essa é a terceira característica de uma espiritualidade doentia. É que eu estou preocupado com a minha própria imagem. Muito mais do que o que Deus pensa de mim, eu estou preocupado o que as outras pessoas pensam de mim. Eu estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Eu não estou preocupado com o que Deus pensa de mim, do meu relacionamento com Deus, mas o que importa é a minha imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? Esse era Saul, né? Complexo de bonito, né? Sabe, de ficar se olhando no espelho, penteando o cabelo, né? Gasta meia hora lá penteando o cabelo, passa gel, para cá, para lá. A gente, meus irmãos, quantos de nós fazemos isso com a nossa espiritualidade? Nós queremos para as outras pessoas, né? A figura de um iceberg, né? A ponta, você vê lá, está bonito, mas por dentro, né? Ninguém vê. O que Jesus fala, né? Um sepulcro caiado, ou pintado de cal, branquinho, né? Só olha o sepulcro branquinho, por dentro está morto. Esse era Saul. Ele estava preocupado com o que os anciãos iam pensar dele. Ele falou: olha, me honre diante dos anciãos do meu povo. O que os anciãos vão pensar de mim? Que eu sou um pecador? Que o rei deles é um pecador? Veja que como para um líder, meus irmãos, isso pega muito mais. Porque ninguém espera que um líder peque, ninguém espera que um líder escorregue. Honre-me, Samuel. O que as pessoas vão pensar de mim? Faz uma oração aqui mesmo, aqui na tenda, não me faz ir lá na frente, não pedir perdão para todo mundo. Me honre. Veja que ele estava preocupado, mesmo estando podre por dentro, ele queria demonstrar aos outros o quê? Que tudo estava muito bem. Ele chegava aqui na igreja, tudo bem, irmão, paz do Senhor, que bênção. Você olhava, o pessoal olhava para ele, que beleza espiritual. E não estava legal. Por dentro não estava bem. Veja que é um sentimento de soberba, de autossuficiência, de não querer mostrar essa fragilidade, de não poder confessar, falar: olha, sabe que não está legal. Meu casamento não está legal, minha vida profissional não está legal, minha vida com Deus não está legal. Meus irmãos, como isso é importante. Porque quem olhava Saul via nele um homem espiritual. Ele orava, ele ia na igreja, prestava culto, profetizava. Mas acima de tudo, ele tinha aquela necessidade de ter a aprovação das pessoas. Tudo que ele fazia
é para ter a aprovação das pessoas, não de Deus. Ele queria ser o melhor cantor na igreja, para poder ouvir a aprovação das pessoas, não de Deus. Ele queria ser o melhor pregador, porque ele queria ouvir a aprovação das pessoas e não de Deus. Ele queria ser o melhor servo, o melhor professor na igreja, porque ele queria ouvir a aprovação das pessoas e não a aprovação de Deus. Meus irmãos, isso é uma espiritualidade doentia. Quando nós estamos preocupados muito mais com a nossa própria imagem, do que com aquilo que verdadeiramente está acontecendo lá dentro. Mesmo quando ele se arrependeu, ele ficou preocupado com a sua própria imagem. E veja, meus irmãos, que quando na verdade ele tinha, era medo de ser substituído. Quantos de nós não queremos abrir a nossa vida para um irmão, para um líder de pequeno grupo, para um pastor, para um amigo, com medo de ser substituído? Imagina, se eu fizer isso, vão me tirar, não vou ser mais líder de PG, não vou ser mais pastor, não vou mais poder tocar na banda, não vou poder mais cantar. Se alguém sabe o que está acontecendo dentro da minha vida, esse medo de ser substituído, ele tinha esse medo de ser substituído como um rei, medo de perder o posto de o homem mais bonito de Israel, né? A síndrome da Cinderela, né? De espelho, espelho meu, será que tem alguém mais espiritual nessa igreja do que eu? Quantos de nós temos essa síndrome, irmãos? Medo de que outras pessoas fossem mais populares do que ele. Era ciúmes, tinha ciúmes, né? Lembra quando o povo chegou e falou, olha, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Ele tinha ciúme de que alguém fosse mais forte que ele, mais espiritual que ele, que fosse mais poderoso do que ele. Ciúme, na realidade, tudo o que ele fazia, meus irmãos, a motivação era a sua própria imagem diante das pessoas. É poder mostrar para as outras pessoas de que ele era a pessoa, ele deveria ser o centro e não Deus, de todas as coisas. Isso, meus irmãos, quando isso começa a acontecer, quantas vezes nós queremos demonstrar aos outros que a minha espiritualidade está ótima, quando na realidade não está bem. Quando essas coisas começam a acontecer, isso são sinais de que nós precisamos tomar alguns passos. Quando por vezes nós não conseguimos ouvir a Deus, quando nós começamos a ser ativistas espirituais, ativistas religiosos, ativismo na igreja, só para mostrar para as outras pessoas como eu também trabalho, como eu também não estou para trás. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos, teve um tempo nesse ano que eu comecei a fazer a leitura anual, não porque eu queria ouvir a Deus, mas porque eu não queria chegar aqui no final do ano e mostrar, o que vão pensar se o pastor não fizer a leitura anual? Aí eu percebi que o meu tempo de leitura era um tempo para eu poder marcar, para eu não ficar para trás na leitura anual, porque o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar se o seu pastor não lê a Bíblia? O que vão pensar? Meus irmãos, nós precisamos parar, irmãos. Porque parar não é... E às vezes até mesmo a leitura anual da Bíblia passa a ser um ativismo religioso quando nós não temos o tempo para meditar e buscar ouvir o Senhor. Não apenas ler o que está escrito na Bíblia, mas ouvir, entender. Um tempo precioso com Deus, um tempo onde eu consigo ouvir a voz de Deus para entender as coisas que estão acontecendo na minha vida e para que Deus traga luz a essas coisas, para que Deus traga luz aos problemas que estão acontecendo na minha família, para que Deus traga luz aos problemas que estão acontecendo no meu trabalho, para que Deus traga luz aos meus relacionamentos, às coisas que têm acontecido na minha vida, para que Deus traga luz ao meu ministério, para entender o que nós devemos fazer como igreja, como pessoas, como líderes da igreja. Mas, meus irmãos, quando ao invés disso, nós passamos a praticar uma espiritualidade para mostrar para as pessoas, isso se torna doentio para nós. E como toda doença, isso começa a nos corroer por dentro. Até que uma hora explode, até que uma hora as coisas não dão certo, até que isso começa a trazer frustração, começa a não frutificar. Por isso, se nós temos percebido que alguns desses sinais
tem ocorrido em nossas vidas, existem alguns passos que nós precisamos dar. O primeiro passo, pare. 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 Pare para buscar a Deus. E o que eu estou falando aqui, pare para buscar a Deus, é não usar Deus, as coisas de Deus, para achar que eu estou buscando a Deus. Porque quando eu falo pare para buscar a Deus, eu falo, não, pastor, mas eu chego na igreja às 7 horas da manhã, depois eu tenho ensaio, depois eu dou aula, depois eu saio daqui, vou lá para a igreja do meu primo, ajudo lá também, toco aqui, faço... Pare. Pare. Ouça a Deus. Talvez seja a hora de deixar algumas coisas de lado para você cuidar da sua comunhão com Deus. Mas o que a multidão vai pensar? Deixa a multidão falar sozinha. Vai para o monte orar, vai para o seu quarto orar. Às vezes, meus irmãos, nós temos muitas coisas. E eu falo isso porque eu sou ratinho de igreja. O meu negócio é ministério. Se eu não estou trabalhando, alguma coisa está errada. E meus irmãos, como essa palavra, quando eu comecei a ler, como isso foi para mim. Rodrigo, para. Rodrigo, ouça a Deus. Não se importe com o que a multidão vai pensar de você. Pare. Procure ouvir a Deus. Meus irmãos, nós precisamos parar para ouvir o Senhor. Se o meu dia começa sem eu conseguir ouvir o Senhor, não vale a pena nem viver aquele dia, porque eu vou estar fazendo aquele dia, não vai ser frutífero. Nós precisamos, como um povo de Deus, e meus irmãos, sabe uma coisa? Deus é um Deus que fala. Você crê nisso? Deus é um Deus que fala. Jesus, Ele é a palavra de Deus. Jesus criou o mundo falando. Ele gosta de falar. Por isso, depois do primeiro passo de parar, o segundo passo é escute. Ouça a Deus, escute. Meus irmãos, e como é difícil ouvir a Deus. Mas devemos deixar Deus falar. Devemos deixar Deus falar. Eu gosto muito do texto de Jacó, que ele falou, Senhor, eu só vou sair daqui se o Senhor me abençoar. Às vezes no nosso momento a sós com Deus, a gente tem que falar, sabe o que para Deus? Senhor, eu só vou sair daqui se o Senhor falar comigo. Eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar. E o Senhor fale comigo. E quando Deus fala com você, meu irmão, não pensa que é a tua cabeça que está falando com você, não. Porque Deus, Ele fala no nosso íntimo também. Quantas vezes isso acontece comigo? Eu me ajoelho, eu leio a Bíblia, eu oro, e aí o Senhor fala comigo. Aí vem um pensamento na minha cabeça, eu falo, não, isso aqui deve ser da minha cabeça. Não, Deus está falando com você. Deus, Ele fala. Através da sua palavra, Deus, Ele fala no nosso íntimo. Por isso, deixe Deus falar. Procure ouvir o que Deus Ele quer dizer. Ele é o Deus que fala. Pare, escute. Em terceiro lugar, adore a Deus. Adore a Deus. Meus irmãos, muito mais do que trabalhar na igreja e ter ativismo na igreja, nós precisamos entender o que é adorar a Deus. Para Saul, sabe o que era adorar a Deus? Obedecer a Ele. Deus não queria que Saul trouxesse os melhores bois, os melhores carneiros. A gente acha que às vezes para Deus eu tenho que fazer um monte de coisa, e se eu fizer um monte de coisa eu vou estar adorando a Deus. Não. Quando eu paro, quando eu ouço, quando eu entendo aquilo que Deus quer e eu faço aquilo que Deus quer, eu estou adorando a Deus. É isso que Deus quer. Deus, Ele não quer, Olha esse texto, e Jesus, Ele repete de novo esse texto. Veja aqui, de versículo 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios no que obedecer a sua palavra? Ou seja, será que Deus, Ele tem mais prazer em que nós paremos e ouvimos a voz de Deus e obedeçamos a voz dEle, do que vir aqui e ficar cantando e trazer dízimo, trazer oferta, fazer um monte de coisa, fazer festa? Não é isso que Deus quer, não é essa igreja que Deus quer. Claro, Deus, Ele quer que quando nós obedecemos a palavra, isso é a cereja do bolo, isso nos alegra. Mas veja que Deus, Ele fala aqui, obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Por isso, meus irmãos, nós precisamos adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos a Deus, nós entendemos que a imagem quem que precisa sair bem quando terminar esse culto, é a imagem de Deus e não a minha imagem. Adorar a Deus é quando eu entro aqui e eu sei que quero santificar o nome do Senhor, não importa a imagem do jeito que eu saia.
Porque às vezes eu vou sair daqui pior, com a minha imagem pior do que quando eu entrei. Quando eu entrei aqui, todo mundo achava que eu era o Saul bonitão espiritual. E quando eu saio daqui, as pessoas vão ver que eu sou um simples mortal, um simples pecador, como todos vocês. Por quê? Porque eu quero dar a glória para o Deus imortal, para o Deus verdadeiro, para o Deus que é santo, santo, santo. Ele é lindo. E importa que Ele cresça, que eu diminua. Esse é o sentimento de adorar a Deus. De importar de que o que vale é a glória de Deus, a palavra de Deus, e não as nossas vidas, não a nossa vitória. Não o fato de eu vir aqui para eu querer uma coisa, para eu ficar mais bonito diante das outras pessoas. Não o fato de eu vir aqui e pedir alguma coisa para Deus que vai melhorar a minha vida para que as pessoas possam ver. De eu conseguir um carro novo, uma casa nova. De eu conseguir alguma coisa que vai me trazer bênçãos nessa vida. De alguma coisa que vai me agregar para a minha vida. Esse é o sentimento de Saul. Quantas vezes nós vimos a igreja, ao invés de adorar a Deus, de entender, buscar, ouvir a palavra de Deus, o que eu vim aqui hoje é para conseguir um emprego novo, um aumento de salário, alguma coisa. E João, ele fala assim, olha, irmãos, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Que possamos aprender a adorar a Deus, meus irmãos. Eu queria concluir dizendo novamente esses 3 sinais. Pare. Escute o que Deus tem para falar para vocês. E adore ao Senhor. Não importe a sua imagem. Importe que o nome de Deus seja glorificado. E eu quero dizer ainda mais. Quantas vezes nós temos muitos anos de igreja e nunca paramos? E isso que eu estou falando não é para as pessoas que são novos na igreja, pelo contrário. Eu quero falar para você que que já é velho de igreja, você que o pessoal fala que é macaco de igreja, né? Que já tem até número de patrimônio nas costas, número 008, né? Um dos primeiros. Você que já tem o seu certificado de batismo, está até meio amarelado já. E quantas vezes nós começamos e já estamos no auge da nossa carreira cristã, assim como Saul já era rei, começou lá embaixo, hoje já era rei. Mas nos esquecemos do básico da nossa vida cristã, é que parar. Precisamos parar e ouvir a Deus. Será que temos feito isso, meus irmãos? Que possamos parar para ouvir a Deus. E entender o que Deus tem para a nossa vida. E meus irmãos, sabe o que vai acontecer quando nós fizermos isso? O nosso trabalho vai frutificar. A sua vida vai frutificar. A sua vida, ela vai dar fruto. Sabe por quê? Porque quando nós paramos, aí eu entendo a diferença de Saul para Davi. Por que Deus não escolhe mais Saul, escolhe Davi? Porque Davi, no primeiro salmo, ele fala: como é bem-aventurado a pessoa que na lei do Senhor medita dia e noite, que ela ouve ao Senhor. Deus, ele não quer um super-homem, uma super-mulher na igreja. Ele quer homens e mulheres que parem para ouvir o que Ele tem para dizer. E fazer o quê? Porque o momento que nós fazemos isso, nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Que Deus abençoe as nossas vidas.